Pai maravilhoso, nós nos apresentamos a Ti como pó que somos, mas em nome do Senhor Jesus, como filhos adotados pela Tua caridade, ó Pai. E nós te pedimos que queira nos fazer companhia, queira elucidar as nossas mentes, abrir as nossas mentes para o conhecimento, e que seja bom e agradável tudo aquilo que se passar aqui, e que seja feita a Tua vontade nesta noite nas nossas vidas, ó meu Pai. Nós te agradecemos e te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Olá, minhas amigas e meus amigos! Começando mais um episódio do Comet Talks for Life, um episódio super especial, onde nós vamos falar sobre nutrição. E para me acompanhar, ele, o meu parceiro, Tefísio! Muito boa noite, pessoal. Boa noite, doutora Jo. Boa noite, Fabinho. Boa noite. Em busca do corpo perfeito ou em busca do corpo ideal, em alguns momentos buscamos alguns atalhos, né? Mas a verdadeira transformação acontece com disciplina, conhecimento e propósito. Exatamente. Bom, ela é nutricionista em hipertrofia, emagrecimento, performance e fundadora da J Fitwear. Uau! Ela é a doutora Jo Vasconcelos. Bem-vinda ao Comet Talks for Life. Bem-vinda, doutora. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. É um prazer recebê-la. Sobre nutrição. Com certeza, com certeza. Isso aí. Muito bem. Bom, por trás de cada escolha profissional, Tiagão, existe uma história, um motivo maior que nos impulsiona. Com certeza, irmão. Fato. Sim. Muitas vezes é nesse ponto de virada que descobrimos o nosso propósito. É verdade. Bom, doutora Jo, como que nasceu o seu interesse pela nutrição? Houve algum momento decisivo que te direcionou para essa área? Bom, eu desde novinha, quando eu tinha meus 17 anos por aí, eu já me cuidava. Sim. Preservava, assim, questão de ter um corpo legal, um corpo saudável. E eu, na época, quando era novinha, eu queria ser modelo. Então eu vi que modelo não tinha como ter um corpo acima do peso. Então Sim. eu comecei a fazer loucuras dietas. Uhum. Dieta de tudo que vocês imaginarem. E então eu procurei me cuidar mais. Procurando ler livros, artigos, enfim, eu procurava ver isso. Desde novinha. Desde novinha. E chegou um ponto que eu comecei a emagrecer muito. Meus pais ficaram muito preocupados. Eu cheguei a um nível assim que estava não indo para Anorexia, uma bulimia, mas eu estava rejeitando a comida. Uhum. E aí meus pais começaram a ficar preocupados e falaram, vamos procurar uma psicóloga, enfim. E na época ela falou, por que você está fazendo tudo isso? Eu falei, porque eu quero ser modelo. Ah, sim. Né? E na época eles não tinham condições financeiras para poder colocar eu numa agência, enfim. E aí depois de um tempo eu comecei a trabalhar e aí eu fui fazer faculdade. Só que eu não fiz de nutrição porque eu estava muito na dúvida o que eu ia fazer. Sim. E aí eu acabei fazendo recursos humanos. Fiz Que loucura. 3 anos de faculdade. Aí terminei, fui trabalhar na área, né? Trabalhei uma época, dava treinamento e seleção. Mas aquilo ali não me preenchia. Eu não me sentia bem com aquilo. E aí eu comecei a me cuidar, falei, poxa, agora dá para fazer algo diferente, vou fazer uma faculdade, outra. E aí na época eu casei. Casei com 23 anos, eu tive o meu filho, que hoje ele tem 15 anos. Olha só. Enorme, maior que eu. Uhum. E na época eu falei, vou começar a fazer faculdade. Eu esperei o tempo, né, de gestação, tudo. Aí depois que ele nasceu, eu fui fazer faculdade. E aí eu comecei a gostar da área. Estudei tudo, e nessa época eu já praticava. Então, poxa, eu estou estudando, então eu vou começar a pôr em prática em mim, tudo. Sim. E aí eu comecei a gostar muito da área. E hoje, eu sou simplesmente apaixonada. Eu amo muito a área de nutrição. Que legal. Você achou e se deu E super me bem nisso, né? Me identifiquei muito. Que legal. Excelente. E falando de carreira agora, né? Tudo no começo é trabalhoso, né? É desafiador. Você tem que batalhar por aquilo, né? Principalmente na área da saúde, né? Porque na área da saúde você, além de estudo, né? Além de dedicação, você tem que ter algo essencial, que é o amor, né? Sim, O amor pelo seu paciente, o amor pelo próximo, aí vai dar certo, né? com certeza. Conta pra gente, doutora Jo, qual foi o maior desafio que você enfrentou no começo da sua carreira como nutricionista? Eu acho que é para todo mundo, é captação de pacientes, porque você é nova no mercado
querendo ou não, tem várias nutricionistas na época que eram formadas, e eu não tinha nome ainda, né? Eu não tinha, então era muito por indicação. E começou a crescer muito porque aí eu comecei a trabalhar como modelo, algumas marcas, né? Modelo fotográfica, porque eu já estava com um físico muito bonito, então estava muito harmonioso. Então o pessoal já me olhava no Instagram, eu quero passar com ela, eu quero ficar desse jeito. Claro, você era o seu próprio Meu cartão de visita. cartão de visita. Exatamente. Então, eu sempre me preocupei em estar bem com o meu corpo. Não ser eu quero ser uma bodybuilder. Não era esse meu objetivo. Mas era estar bem. Então, o meu portfólio era o Instagram. Então, eu comecei a captar muitos pacientes através da minha rede social. Né? Tinha Facebook, mas não era tanto, não tinha muito, não gostava muito de usar. Aí, quando entrou o Instagram, era o meu auge ali de captação de pacientes. Entendi. Mas foi muito bom. Sim. E aí você começou a atender online e presencial, fazia um misto, como que era nessa época já? Na época eu fazia, não era autorizado ainda, não era liberado online, Ah, tá, Não era. Essa era a minha dúvida. era só presencial. Depois da pandemia que teve o online. É isso. E aí eu comecei a atender o pessoal através de uma clínica de estética, que era de uma amiga minha. Olha só. E ela me chamou, me convidou, falou, Jô, você quer participar, quer fazer, né? Você atende meus clientes, tudo. E eu comecei a atender. Então, era indicação, vinha uma. Aí quando eu vi, vinha a família inteira. E nisso eu cresci muito. Então eu comecei a pegar um nome aí em São Bernardo, né? Em São Bernardo, região. E hoje eu atendo. Então, atendo em São Bernardo, atendo em São Paulo. Então, graças a Deus, eu tenho uma gama de pacientes muito grande. Agenda cheia. Agenda Graças a cheia. Deus. Que Amém. beleza, hein? Amém. Que beleza. Bom. E esse sotaque? O meu sotaque é baiano. Ah, É. olha Você aí. nasceu lá Eu ou... nasci lá, eu vim pra cá com 7 anos com meus pais. Primeiro veio eu e minha mãe. Aí minha mãe já tinha os parentes dela aqui. E aí depois de um ano veio meu pai com meu irmão. Certo. Então, como eles têm casa lá, eles moram aqui em São Bernardo, mesmo assim a gente vai pra lá. E eu fui que esse legal. ano pra lá e acabei voltando no meu sotaque. Ah, Acaba voltando. vou revivendo. É, revivendo. De que cidade que é? Desculpa. É de Jequié. Jequié. Bahia. Nossa, Sul, eu já não? ouvi falar, hein? Sul é tipo Sul da Bahia Vitória ali. da Conquista, Sim, sabe? sim, esse, sim. esse lado aí. Sim. Um abraço pra galera lá. Jequié. Jequié, Bahia. É, vamos chegar lá na Vamos Bahia, hein, chegar lá em Tiagão? breve, hein? Vai lá. É, muito bom, que legal. E aí, com o tempo, o reconhecimento vem, mas nunca por acaso. A gente está acompanhando isso aqui de perto, né, Tiagão? É Claro, fruto com de certeza. consistência, Sim. entrega de valor todos os dias. Uau. Porque o lance é a entrega de valor. É. Sim. Quando você tem o paciente e você faz ele evoluir, essa é a entrega de valor. Porque se o cara não evolui, você não teve utilidade, digamos assim, Pois né? é, ele vai doutor? buscar outra, né? Pois é. Como foi conquistar esse espaço competitivo na nutrição, principalmente aqui no ABC? Tem bastante, né? Tem muito. E também um pouco de São Paulo, que você também atende, né? Sim. Então, hoje eu não vejo o paciente assim como um produto para mim. Eu vejo o paciente como alguém da família, sabe? Porque eu vejo que ele tem problema. Então, por que eu não vou solucionar o problema? Eu tento me envolver com esse problema. Claro. Porque eu quero que esse paciente volte comigo. Né? Então, se você só lá, olha, tá aqui o seu plano alimentar, segue por um mês e tudo certo. Não, o paciente ele quer sentir abraçado, ele quer sentir com carinho. Então, eu tento toda semana mandar uma pergunta para ele, e aí, tá tudo bem? Tá conseguindo fazer? O que você precisa? Porque o paciente se sente acolhido, Sim. que eu vejo muito hoje. Não tem mais atendimento humanizado. Né? Puta, isso é um ponto Não tem. fundamental, né? Sempre citado aqui. Sempre citado aqui. A grande diferença nos Atendimento. bons médicos e nutricionistas ou psicólogos é esse atendimento humanizado, né? Porque hoje ficou tudo muito digitalizado e a gente esqueceu um pouco de ser humano, né? E a galera tá com essa carência, né? Muito. Você percebe isso no paciente quando ele recebe uma mensagem sua, da sua proatividade, ele sente que está sendo acolhido. Ele acha estranho. No começo, quando eu comecei a entender isso, que o paciente precisava dessa captação, esse acolhimento, eu vi que eles sentiam estranho. Assim, eu falava, nossa, mas ela tá me perguntando se eu tô bem, se eu tô conseguindo fazer dieta. E até uma pegou, fez um post, colocou no Instagram e colocou nos stories. Achou demais. Ela falou, nossa, olha minha Nutri perguntando e me marcou. Então eu falei, eu tô no caminho certo. Com certeza. Porque eles precisam disso. Porque no fundo,
a gente vive uma crise de mediocridade muito grande nesse país. Verdade. O atendimento é um atendimento normal do nosso Sim. ponto de vista, não é? Pra Você gente fazer é. um bom atendimento para o seu cliente. Sim, claro. Quando você faz um bom atendimento, você se destaca. Que impressionante, né? Muito. Eu tive uma experiência agora recente. Sim. Vou fazer uma reforma. Aí marquei com 3 pessoas que fazem reforma. Sim. Gente, as pessoas não te dão retorno. E teve um que eu fechei, inclusive, a reforma. Uhum. Eu achei impressionante porque o cara, ele mandou mensagem falando... A gente marcou num dia às 9h30, um exemplo, né? Às 9h15 ele mandou uma mensagem assim, ó, tô a caminho. Eu falei assim, eu não acredito. O cara tá me dando retorno antes de chegar. Olha só, cara. Mas Então, isso é assim, acolhimento, né? Você vê uma coisa. Pois é. Mas legal, muito bom, doutora Jo. Excelente. Doutora Jo, vamos falar agora sobre polêmica. Opa! Vamos falar de polêmica. Polêmica! Canetas emagrecedoras, né? Eita, vamos Essas lá. canetas emagrecedoras se tornam um símbolo, né, de algo rápido, né, que é um milagre ali, mas nem sempre isso é fato, né? Nem sempre isso é vantajoso para o paciente, né? Qual é o seu ponto de vista na sua prática clínica em relação a isso? As canetas são mito? Elas realmente funcionam? Pode, por favor, explicar pra gente? Bom, as canetas, elas introduziram aí no meio, não vou falar que é um mito em si, elas ajudam muito. Sim. A partir do momento que você entende o que é emagrecer. Porque muitas pessoas, elas entendem que o quê? Só emagrecer, vou perder peso, mas não avaliam em questão de músculo, não vê em questão só de gordura, porque ao mesmo tempo que você vai emagrecer, é o todo. Claro. Eles vão ficar felizes em questão da balança, porque vai baixar o peso. Isso é legal. Uhum. Só que tem até aqueles memes no Instagram que a gente vê, né? A pessoa com caneta emagrecedora, o corpo derretendo. Porque derrete. Na sua consulta, você faz bioimpedância ou é adipômetro? Eu tento fazer todos os métodos. Eu gosto de legal. fazer a bio, só que a bio para mim não é um método totalmente, que eu falo, Pra mim também não. completo. Então, porque através de correntes, enfim, se eu pego uma mulher em período menstrual, ela vai estar retida. Sim. Então não é totalmente preciso. Aí eu faço com adipômetro, com fita métrica, né? Eu pego as 7 dobras, Isso. porque eu considero mais preciso. Excelente. Muito bom, muito bom. Mas no caso dessas canetas aí, né? Qual que é o princípio fisiológico, assim? Inibidor de fome? Como que isso funciona dentro do corpo? Então, as canetas, elas servem mais para quê? Na verdade, foram feitas, né, no intuito de pessoas diabéticas, para reduzir a insulina do corpo, né, o glucagon, enfim, os hormônios, que é o hormônio da fome, da saciedade, que é a grelina, que é o hormônio da fome, e a leptina, que é o hormônio da saciedade. Certo. Então, a caneta, ela faz com que baixe essa grelina, que é o hormônio entendi. da fome. Ela vai bem lá no fundo mesmo. Ela controla lá o sistema nervoso central da pessoa, o hipotálamo. Então, faz com que essa pessoa emagreça, né? Porque imagine você sentir nojo da comida. Você Não querer vai comer um comer, né? hambúrguer e tô com nojo do hambúrguer. Você sente isso. Então, porque ela controla o teu sistema nervoso. Então, mas assim, então vamos chegar numa conclusão aqui. Ele é um Sim. recurso, é uma ferramenta Isso. que apoia, então, uma alimentação equilibrada e exercício, certo, doutora? Com certeza. Se agregar como alimentação, eu falo nem alimentação, mas reeducação alimentar. Reeducação alimentar. Porque muitas pessoas não sabem comer direito. Acham que comer é só arroz e feijão engorda. Tem aquele mito. E pelo contrário, é o básico que funciona. Então, todo mundo que chega no nutricionista, eles têm aquele pensamento: Vou comer alface. vou comer alface, ela vai me bloquear. Eu tenho esse pensamento totalmente diferente de qualquer nutricionista hoje, que eu pego dieta de nutricionistas, não é tirando nenhuma da área, mas eu vejo que ela não pode comer fruta, porque a fruta engorda. Meu Como Deus. você vai falar isso para um paciente, que a fruta engorda? E o paciente chega com você e já fala, não, ela me falou que engorda. E aí você tem que pegar, quebrar esse mito e falar, não, pelo contrário, você pode comer fruta. Você Sim. pode comer arroz e feijão, pode comer pão. Você tem alguma restrição? Você tem intolerância a glúten, a lactose? Não, então por que você vai cortar o pão? Por que você vai cortar o leite? Entendeu? Então, se tiver, dá para poder distribuir tudo isso em todas as refeições. Claro. Porque o que eles fazem é achar que ficar sem comer que emagrece. Pelo contrário, vai perder massa muscular. Perder. Quando come, o corpo fala, opa, ele comeu.
O que eu vou fazer com essa comida? Vou estocar. Estocar. Em forma Isso de mesmo. gordura ainda, porque eu não Com sei quando esse certeza. cara vai comer de novo. Exatamente. É um sistema de defesa do organismo, né? Exatamente. Com certeza. Muito bom. No final de tudo, doutora Jo, a base, o que funciona é alimentação e exercício físico. Não existe fórmula mágica, certo? Sim. E qual o papel da alimentação e da nutrição nesse processo, tá? Independentemente de uso de canetas. Bom, visamos sempre a qualidade, né, a eficiência, o paciente conseguir manter isso por muito tempo. Como eu falo, a caneta você vai conseguir manter por um tempo, só que depois você para de usar. E isso tem um efeito rebote Tem. no sistema nervoso central? Tem porque quando você para de usar a medicação, se não tem o desmame da caneta, o que acontece? O corpo ele começa a produzir os hormônios muito rápido, Certo. uma facilidade muito rápida. E o paciente não tem esse processo de desmame. Ele falou, atingi meus 5 quilos que eu perdi, agora eu vou parar de usar a caneta, porque é caro, né? Para você manter caro, todos os meses. Claro. Sim. Então a pessoa desmama. Antigamente vocês sabem que estava liberado pela Anvisa. Uhum. Então todo mundo estava usando. Uhum. Hoje não. Viram que estava usando, né, exageradamente. Sim. E agora está tendo um controle com o médico tem que Com receituário, né? receita. Então isso aí de ter rebote vai ter. Se a pessoa não controlar a alimentação antes, ter uma reeducação, saber comer direito, trabalhar isso aqui, ó, que é o mais difícil em todo mundo, a mente. Esse é o processo, né? Processo. Não Pra tem, poder conseguir não manter. tem uma mágica, né? Você tem que ter uma reeducação alimentar, Tem que ter. exercícios regulares, né? Porque você precisa de demanda também. Sim. A cada 1 quilo que você perde, você precisa manter um mês. Então você perde 5 quilos, são 5 meses para o teu corpo entender que você emagreceu. Então, quem consegue manter 5 quilos em 5 meses? Muitas pessoas não conseguem. Uhum. Elas acreditando que não vai engordar mais, começam a Sim. comer. Ah, não vou voltar ao peso. E começa a Aí comer. é aquele efeito sanfona. Efeito sanfona. E aí começa a ganhar o quê? Mais rápido? Gordura. 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 Fica pior do que tava. Fica pior do que pior. tava. E o corpo fica mais resistente. Fica. Quanto mais você engorda, o corpo fica mais resistente. A célula de gordura, o adipócito, ele fica mais resistente. Sim, E aí, para emagrecer, vai ser muito mais difícil. sim. Pois é. Então, sim, né? Buscar atalhos pode custar caro. Muito caro. E o preço, muitas vezes, é a própria saúde, como a gente está comentando agora, né? Sim. Quais são os riscos mais comuns de quem aposta apenas em soluções rápidas sem a reeducação alimentar? Olha, eu tô conversando, eu tô atendendo alguns médicos, principalmente que indicam as canetas. Sim. E eles estão me comunicando, me falando que tá tendo muito pancreatite. Que é uma inflamação no pâncreas. Porque a medicação, ela faz com que controle lá a insulina no teu corpo. E Sim. o pâncreas, ele faz esse processo, né? De liberar, fazer a parte da insulina. Só que, imagine, de tanto você usar a caneta, o pâncreas, ele entende que ele não precisa fazer nada ali. Nossa, ele fica inativo praticamente. E fica inativo. Inativo. Então, ele acaba tendo uma inflamação. E tendo o risco da pessoa ter um câncer futuramente, né? Não tem estudos sobre isso ainda. Mas pode ocasionar. Por ser recente, mas a tendência é essa, né? Porque é um movimento recente. Sim. Imagina daqui uns 3, 4 anos. Já começa a aparecer os casos, né? Muitos casos. É muito difícil de calcular isso, né? Então, pô, vai ter. Vai ter muitos estudos sobre isso e está tendo. E principalmente inflamação intestinal, porque ocasiona isso. As pessoas questionam que não está conseguindo ir no banheiro, não está conseguindo evacuar, porque acaba irritando a mucosa do intestino. Né? Então, está tendo muitos estudos, é queda de cabelo, é muita coisa que está tendo. E a sarcopenia, né? Que acaba degradando o músculo. Uau, então isso... Qual que é a vantagem, então, disso? Então, se a pessoa Porque manter, né? Eu, particularmente, eu não sabia o mecanismo, né, de funcionamento dessas drogas, né? Quando a doutora me disse, eu falei, deve ter um monte de colateral ali. Sim. Porque é sistema nervoso central, você inibe isso, estimula aquilo, né? É pior do que tomar testosterona, cara. Não é? Pois é, cara, pois é. Mas, Fabinho, falando em risco, cara... Pois é, Tiagão. Bom, para você que acompanha o Comet Talks for Life, temos uma grande novidade, Tiagão. Gigante. Gigante novidade. Você que tem sua residência, seu comércio, ou sua indústria, seu condomínio, você precisa de segurança.
E para trazer essa segurança para você, nós temos a Despol Sistemas de Segurança. Isso aí. Uma das maiores empresas de monitoramento de Santo André, Tiagão. Sim. Bom, você vai entrar agora no Instagram da Despol, vai aparecer aqui para vocês. Sim. Vai chamar a equipe para poder fazer para você um orçamento, para fazer uma análise de risco dentro da sua residência, do seu comércio, da sua indústria ou do seu condomínio. E a Despol ela dispõe de toda a tecnologia e equipamentos que vão deixar você e sua família muito mais tranquilas. Então, siga o pessoal da Despol Sistemas de Segurança. Um grande abraço, Marcão. Tamo junto. Muito bem, muito bem. Bom, vamos falar um pouquinho de hipertrofia agora, né? Bom, hipertrofia não é apenas ganhar músculos, né? É um processo que exige ciência, paciência Patience. e consistência. Sim. Para quem busca, doutora, hipertrofia, quais pilares não podem ser ignorados? Primeiro, não deixar de comer. Exatamente. Não deixar de comer, porque o que eu vejo é que a maioria quer ganhar massa muscular, só que quer excluir os alimentos, principalmente proteína, né, que precisa de proteína. Mesmo? A proteína ela vai se transformar em aminoácido no organismo, né, no músculo, e o músculo precisa disso. Se você está treinando, você fragiliza a sua musculatura, as fibras musculares. Né? Você, Thiago, como físio, você sabe. Então, precisa ter, né, musculatura, porque senão o corpo não resiste, não aguenta. Uhum. Então, isso é um dos pilares, é comer e treinar. Sem dúvida. Precisa. Sem Sim, dúvida. exatamente. E no outro extremo agora, né? Você falou de hipertrofia, que é um aumento, né? Uhum. Da massa muscular, no caso. E eu vou dizer em relação à perda de peso, né? Ou perda de gordura, né? Sim. E as pessoas que costumam fazer esse tipo de procedimento, né? Elas cometem alguns erros às vezes, né? Vão aprendendo ali com os erros também, né? Claro. Doutora, quais os erros que você pode destacar pra gente que você comumente vê na sua clínica em relação aos seus pacientes? Ah, são muitos. Muitos. Eu vou resumir. Enorme de É uma erro. lista. O carboidrato é um erro? A maioria treina, aí eu diminuo o carboidrato. Diminui, às vezes treina conta. por conta. Eu falo, mas como você está sobrevivendo? Eu falo, nem vivendo, sobrevivendo. Porque você vê a olheira da pessoa tá funda, a pessoa fica fraca, até para falar a pessoa fica, né, mais lenta. Tá faltando energia Tá ali. faltando energia. E não é esse o processo. Você tem que comer carboidrato, mas que tipo de carboidrato? Complexo. Que horário? Que horário? Vai pôr carboidrato mais simples, com farinha branca, mais complexo, né, que são fibras integrais. Então, é entender isso. E muitas pessoas são cruas nesse sentido de entender o que é comer. Sim. Né, que precisa. Tem que fazer 4 refeições ao dia. Às vezes a pessoa treina de manhã, faz jejum intermitente. Vai degradar a massa muscular, vai degradar. degradar o glicogênio intramuscular. O organismo vai falar, bom, gliconeogênese, né? vai O que eu vou fazer? Vou comer o músculo dele primeiro. Vai degradar o músculo. Depois eu vou lá na gordura. Mas eu vou É o acabar último com ele. caso. Então, quando você faz restrição alimentar, o corpo ele é inteligente, ele tem que buscar formas, mecanismos para poder ele se manter vivo. Então, Sim. o nosso cérebro ele precisa de glicose. Então, tudo que é proveniente de carboidrato vai virar glicose no nosso sangue. Sim, A gente precisa de energia. sim. Então, é mais isso. Um dos erros é cortar o carboidrato. E excesso de proteína. Excesso de proteína. Muita proteína. Então, eles cortam de um lado e excede do outro. Mas por quê? Eu falo, gente, não tem necessidade de você comer muita proteína em todas as refeições. Come, o corpo ele vai absorver uma porcentagem daquilo. Então, você vai jogar fora, você vai degradar. E aí começa a ter problema renal. Transborda. Literalmente você transborda, né? Pois é. Eu vejo muita pessoa questionando, nossa, Nutri, eu não tomo água, eu como muita proteína e às vezes uso hormônio. Então, haja fígado, haja rim para aguentar isso. Então, é um dos primeiros problemas que eu tenho, né? É isso de aí a pessoa entender o que é comer saudável. Sim, e você citou uma coisa curiosa, né? Os horários, né? Então, por exemplo, depois do treino, o que você aconselha a um paciente a comer? Um carboidrato de alto índice glicêmico, assim, para repor já glicogênio intramuscular? Ou você recomenda um de baixo índice glicêmico para ele manter uma glicemia mais estável? Eu indico sempre o de alto índice glicêmico, ou até médio, porque ele treinou, ele precisa absorver rápido, então o músculo ele precisa voltar ao que ele estava.
Então, eu falei, come lá. Às vezes comia mandioca, dependendo, cozida, uma batata doce, então uma tapioca, dependendo com frango. Agora eu vou te falar uma loucura, hein? Eu estava fazendo esse tipo de coisa há um tempo atrás. Eu fiz muito tempo, isso aí deu super certo pra mim. Sim. Eu acabava de treinar e aí eu mandava já um carboidrato de altíssimo índice glicêmico. Eu mandava goiabada ou eu mandava rapadura, mas Doce era de pouquinho. Doce de leite, era pouquinho. Aí eu voltava caminhando pra casa, era 30 minutos de caminhada, aí depois eu ia me alimentar com uma proteína, um carboidrato de médio índice glicêmico. Pra mim funcionou super bem. Sim. Porque eu já repunha o meu glicogênio intramuscular que eu perdi durante o treino, já tinha uma energia boa para voltar caminhando. Sim. Aí quando eu chegava em casa eu comia mesmo uma proteininha, né, um carboidrato de médio ou de baixo índice glicêmico e foi super bem para mim. Mas é o certo. O que você acha? Eu concordo. Plenamente. Sim. Pô. Porque tem casos específicos que não pode. Se eu pego um paciente diabético, eu não vou dar para ele uma carga de glicemia. Você vê que Mas cada nem caso depois é um do caso. treino? Não coloco isso. Aí eu coloco de médio carboidrato, para ele não ter aquele pico glicêmico e ter um risco aí, né, de ter uma Porque tontura. ele já tem uma diabetes. Já tem uma né? diabetes. Mas assim, a maioria que eu pego é saudável, né? Tá começando a treinar, eu costumo dar. E aí depois eu falo, ó, come lá uma proteína com carboidrato para você manter estável e você recuperar o músculo. Pronto. Até pré-treino eu costumo dar doce de leite para pessoa com pão. Ou a torrada com goiabada. Porque ela precisa de energia rápida. Já é rápida. Então ela mantém lá uns 40 minutos com energia, vai treinar, fica bem, Treina bem. muito bem, porque dá uma energia. Depois a pessoa volta. Ah, eu posso jantar, Nutri? Que às vezes à noite eu janto, já janta direto e vai dormir. Sim. Eu tô aqui numa verdadeira aula, né? Intercalando aqui entre os dois, né? E assim, né? A gente vai chegando a algumas conclusões, né? Porque na prática, gente, a vida real é muito corrida, né? É complicado. É cheia de compromissos e a nutrição precisa se encaixar nesse cenário Com Sim. certeza. das pessoas, Boa, garoto. né? Sem perder a essência. Como que você equilibra ciência mais a rotina real na hora de montar os planos nutricionais dos seus pacientes? Então, quando eu estou atendendo o meu paciente, eu não consigo entregar o plano na hora. Sim. Mas eu já peço para ele, antes de atender, uma anamnese geral, para ver totalmente a rotina dele. Uhum. Né? Então eu pergunto o horário que come, o que vai te prejudicar numa dieta, o que você não gosta. Eu faço várias perguntas para eu já conhecer ele antes da consulta. Então quando ele já chega, eu só complemento o que ele me falou. Para eu criar para ele um plano alimentar que seja adaptável e fácil para ele. Sim. Então se eu vejo, aí nesse meio tempo, se eu ver que ele está com dificuldade, eu pergunto, e aí, como você está? Está conseguindo? Aí ele me relata, estou com dificuldade de fazer o meu pré-treino, porque eu estou na rua e não consigo. Então eu vejo meios para ele poder levar. Eu falei, você consegue fazer isso, levar aquilo? Para ser adaptável para ele. Então eu tenho que tentar encaixar o máximo que eu puder para ele conseguir fazer. Agora, se não quiser fazer, aí já é malandragem ferrou, dele. né? Lógico. Aí não Você tem... dá as opções. Mas é Chip não vem. autossabotagem isso, né? Porque Mas o é. cara vai buscar um nutricionista Uhum. e ele não vai seguir o que o nutricionista tá falando, né? É o que Pois é. eu acho que acontece muito, né? Deve Acontece. acontecer bastante, né, doutora? Tem muitos assim, que às vezes eles querem refazer a dieta. Ah, Né? Eu falo, não, mas tá assim, aí eu coloquei, eu achei que tava muito pouca proteína. tudo por conta. Eu vou colocar 120. Eu falei, mas por qual necessidade? É. Aí eu converso, tento alinhar de acordo com o que ele tá querendo fazer. Sim. Mas não o que ele quer fazer. Mas aí eu tenho uma boa pra falar pra eles, que eu uso particularmente quando alguém me aborda e fala, você não acha melhor fazer assim? Aí eu falo assim, mas quantos anos você estudou pra me falar isso? Você pode falar isso pra eles. Pois é. Exato. Alguns casos eu até posso falar, né? Mas E tem uns você que eu estudou pra isso, né? Você Muitos. sabe todo o procedimento ali, né? Então, São 6 anos, 7 anos que eu estudei, né? Então, São o que- 4 de faculdade, mas as minhas pós-graduações. o que cabe ao paciente é obedecer. É. E aí ele vai ter o resultado. Respeitar. Eu sempre falo, você está investindo. A partir do momento que você me paga, você investe. Se Sim. você Investimento, faz, então você está investindo. Agora, se você não faz, você está gastando. Exatamente. Sempre falo isso. Sim. Aí tem uma diferença muito grande entre investir e gastar. Pois Exatamente. Bem lembrado, doutora. E falando em resultados, né? A nutrição ela traz não somente um resultado de estética, né? Mas também de saúde geral, né? De longevidade, né? Sim. Doutora Jô,
qual a dica ou algo que você poderia descrever pra gente, pro nosso público, que nós poderíamos incluir na nossa rotina, né? Na parte nutricional, que vai trazer um benefício de forma global para nossa saúde, assim, em relação à longevidade, por exemplo. Bom, é comer saudável, é buscar sempre alimentos que sejam mínimo de ultraprocessados e processados, né? Esses alimentos que já estão prontos. Eu falo sempre, desembale menos e descasque mais, Certo. que muitas pessoas esquecem disso. Sim. Tudo é mais fácil, eu vou lá no mercado, né, vou comprar uma lasanha. Então vai lá e compra uma lasanha e vou fazer hoje. Ô, pecado. Meu Né? Deus. O iFood, né? Vou fazer Sim. até o iFood, vou pedir lá uma pizza. Vai saber como foi feito. E não sabe como que foi feito. Então eu não estou dizendo, a pessoa não vai viver, tem que comer essas coisas. Pode comer, mas não coloca isso na tua rotina. Tenta fazer a tua refeição, tenta montar o teu prato, tentar buscar alimentos saudáveis, independente da sua vida. Porque eu tenho uma vida super corrida, mas eu faço a minha alimentação, eu faço as minhas marmitas para mim e para o meu filho. Sim. Domingo, eu tiro o domingo para fazer isso. Eu deixo para a semana inteira. Eu poderia dar uma desculpa, não vou fazer. Mas eu preciso estar bem, porque eu fisicamente, não adianta eu estar acima do peso e eu passar para você que você precisa emagrecer. Claro. Como que você vai ter Não tem muito confiança em mim? sentido, né? Uma nutricionista. É a mesma coisa que o fisioterapeuta sentar tudo errado, né? O Pois pessoal me vê e fala, nossa, está tudo retinho. Eu falei, claro, eu tenho que dar o exemplo, né? É um exemplo, mas é bem E doutor, em relação à performance, né? Você disse em relação a, de modo geral, de saúde, né? Mas tem algum atalho, assim, para performance? Por exemplo, suplementos, você é contra, você recomenda, você prescreve? Eu prescrevo, que eu sou formada em esportiva, então os suplementos, quando o paciente já chega, ele já fala, alguns já tomam. Então, eu uso creatina, eu uso whey e tal. E aí, às vezes, eu vejo que o paciente está um pouco acima do peso. Então, eu falei, tá, mas ele vai usar whey, creatina. Eu tento assimilar e tentar adequar no plano dele. Certo. Então, creatina, por exemplo, eu super recomendo. Até para pessoas idosas, pessoas acamadas, porque, querendo ou não, a creatina ela ajuda a você ganhar músculo. Né? Se você treina, se alimenta bem, ela ajuda a te dar força muscular. Então, é um suplemento que eu amo e eu indico para todo mundo. Então, creatina, o whey protein também. É um suplemento que às vezes a pessoa não tem tempo de fazer um lanche da tarde. Se você coloca numa coqueteleira um whey, né, coloca uma aveia, um leite em pó, você mistura com água e toma. Você vai bater o seu macro lá, sua proteína da refeição. Sim. Eu sou super a favor de suplementos. Aí eu uso muito. Adoro. Que legal, que legal. Muito bom. É interessante, Gente. porque a creatina, você comentou da creatina para idosos e acamados. Sim. Isso ajuda a fortalecer aquilo que já tem E não degradar a e musculatura. não degradar o que já tem ali, né, no paciente, né? Eu trabalhei em hospital uns meses, então eu via que eles davam muito glutamina e creatina. Então era eu, como nutricionista, e o endócrino também que fazia lá toda a parte de alimentação do paciente. E a gente dava através de sonda, porque aquele paciente estava acamado. Então, para não degradar o resto de musculatura que ele tinha, Sim. por mais que ele fazia físio, não é a mesma coisa assim. Ele ajuda a não, né, degradar o resto. Mas a creatina ela entrava introduzindo isso aí. Entendi. A glutamina lá para o intestino, para ajudar, né, na parte de imunidade do intestino. E a creatina na parte de força, para ele conseguir ter uma resistência. Muito interessante, muito Legal. interessante. Legal, né? Show de bola. Bom, e performance também está ligado ao cuidado do nosso corpo, não é mesmo, Fabinho? E quando o nosso corpo pede cuidado, quem Aí, recorremos, Fabinho? recorremos à Ortopec, uma loja de materiais cirúrgicos e ortopédicos aqui de Santo André. E você que está precisando desse tipo de equipamento, de produtos, você vai entrar agora no Instagram da Ortopec, @Ortopec Santo André. Vai conhecer a loja, porque doutora Jô, ali o atendimento humanizado, que a gente Ali é estava comentando diferenciado. aqui. Você imagina alguém que está precisando de material cirúrgico, pós-cirúrgico, acamados, Sim. ser mal atendido. Não dá, né? Ninguém gosta, É inumano, na verdade, né? Sim. Então, Exato. o pessoal da Ortopec está super preparado para atender você que está precisando desse tipo de equipamentos
e de repente até indicar, né, Tiagão, para alguém que certeza. esteja precisando. Então, Sim. @Ortopec Santo André, visite a loja, atendimento humanizado, Ortopec, cuidado com saúde real, Um Tiagão. abraço, Nilce. Nilce, precisamos ir aí, Nilce. A Nilce tá passeando muito, Cara, viu, eu tô Tiagão? louco pra fazer esse comercial lá. É, a Nilce tá passeando demais, hein, Nilce? Você tá... Olha, Nilce. Um Forte abraço, abraço, Nilce. Nilce. Tamo junto. Bom, gente, a comida, então, nunca é só comida. Ela carrega memórias, emoções e até válvulas de escape, Tiagão. Meu Deus, com certeza. Doutora Jo, qual que é a importância do aspecto emocional e comportamental nas escolhas alimentares do seu ponto de vista? Então, em questão de alimentação, eu vejo que muitas pessoas, elas ficam assim frustradas assim, às vezes o dia a dia, estresse com o marido, com o trabalho, e elas acabam descontando na comida, que nem você falou, é uma válvula de escape. Exato. Porque às vezes é um meio que a pessoa está às vezes sofrendo, vai comer. Então, para trabalhar isso numa pessoa é muito difícil. Então, sempre eu indico aqui uma psicóloga. A primeira vez que eu atendo o paciente, eu vejo que ele tem esse problema, eu tento ajudar de alguma forma, cuidar da alimentação dele, tentar ver se ele consegue seguir. Quando eu percebo que ele não segue, eu encaminho para a psicóloga para ver qual que é o gatilho dele, qual que é o problema psicológico dele que está afetando essa circunstância aí de comer mais, descontar na comida. Uhum. Então é uma das causas aí, é mais complicado. Eu vou te falar que é um caso assim que eu pego assim muitos casos que Sim. é difícil de lidar. Sim. Tem muitos que não voltam Precisa às de vezes. apoio, né? Aí entra o Muito. psicólogo para poder Entra. apoiar, né? Tal. Às vezes até o psicólogo não consegue atingir isso. Sério? Não consegue. Olha como é a comida, né? As memórias, elas são tão profundas que às vezes os profissionais Não consegue. habilitados não conseguem tratar. Aí, Em alguns casos, alguns obviamente, a casos. maioria talvez consiga, tá? Mas em alguns é complicado, né? Aí já vai para o psiquiatra, já vai para a parte da medicação. Sim. Que eu tento evitar o máximo de medicação, Sim. para a pessoa não chegar nesse nível. Mas quando eu vejo que não atinge, não dá, a pessoa foi meses e meses seguindo e não foi, aí vai através do psiquiatra. Aí já entra com medicações pesadas, a pessoa já começa a ficar sedada. Exato. Aí, mas depois que para a medicação, que aí mora o problema, que a pessoa pode até emagrecer, Claro. mas aí vai ter o rebote. Sim. E Fabinho, você disse muito bem, cara, porque muitas pessoas elas lutam de uma forma silenciosa, né? Com ansiedade, compulsão alimentar, Sim. né? Doutora, na sua prática clínica, falando de nutrição mesmo, né? Não na parte de psicologia que você indica, né? Mas na parte de nutrição, quais são os mecanismos que você costuma usar para os pacientes se darem bem em relação a isso? Bom, para compulsão alimentar, eu sempre tento adequar o máximo para ele, alguns alimentos que eles consigam adaptar na dieta. Então, às vezes, dependendo, não vou falar assim frutas, mas eu tento colocar, às vezes, um docinho. Vamos colocar esse docinho aqui, um doce de banana, coloco doce de leite, em alguns casos, coloco chocolate. Porque, às vezes, eu falo para o paciente, você vai comer uma barra? Não, vamos comer uns 2 pedacinhos. Não compra uma barra, porque você vai comer tudo. Vai te dar, quando você estiver estressado, você vai São comer. mesmo, né? Então Sim. tem aqueles quadradinhos que vende já separadinho, né? Na Verdade. embalagem. É pra isso que serve, então, né? pra Esses isso. menorzinhos aí. É, Tá limpinho. é isso aí. É. Então eu falo pra pessoa, compra lá um chocolatinho daquele, deixa na embalagem, aí quando der vontade, você come. Leva uma fruta também, não come fruta pura, porque fruta ela absorve rápido. Então às vezes coloca uma aveia, um iogurte, né? Coloca às vezes um melzinho também. Só para o sistema do organismo entender que tem glicose lá. E deixar a pessoa feliz. Sim. Entendi. Né? Então, É como se fosse dar uma tapeada no organismo, tapeada. É uma né? estratégia muito boa, né? muito boa. E às vezes também a pessoa corta muito carboidrato. Aí o que acontece? O organismo começa a pedir glicose, açúcar. Então a pessoa começa a ficar querendo ficar neurótica. E aí que mora a compulsão. Então vamos agora para uma situação Fundo. real que um amigo meu, Tiagão. sim, tem aquele lá. Aquele meu amigo Sim. que às vezes ele almoça e sente aquela vontade louca de comer um doce. É por conta disso? Às vezes, dependendo do que ele pôs no prato. Às Esse vezes a meu carga amigo é glicêmica. Dá um toque Muito pra ele. arroz, coloca muita batata, muita coisa. Então a carga glicêmica é alta. E na hora de fazer lá a absorção, ele absorve muito rápido.
Então, Sim. quando ele cai, a glicemia dele dá vontade de doce. Ele precisa comer um doce. Nossa, É tem que falar instantâneo. com ele, Tiagão. Esse meu amigo é fogo. Fala viu? pra ele da tal da insulina, cara. Explicar pra ele. Tá certo, tá certo. Quanto mais insulina liberada, mais vontade de comer doce. Aí que vem a compulsão. É, Põe um exato. chocolatinho, tá ótimo. Bom, Resolve. muito bem. Show de bola. Bom, estamos chegando a algumas conclusões aqui, Tiagão. Cadê? A constância é a chave, mas também é o ponto onde a maioria falha. Verdade. Doutora Jo, o que você diria para quem vive começando e parando dietas? Aliás, conheço muita gente que faz isso, hein? Gente que começa e para dietas e até tratamentos com profissionais Sim, fantásticos assim como a doutora Jo. com certeza. O que você diria para quem vive começando e parando dietas sem conseguir manter constância? Então, isso que eu mais atendo, assim, as pessoas que eles emagrecem, eu consigo atingir um peso lá ideal, eu dou alta para a pessoa, né, mas eu falo sempre para ele, tem uma manutenção. Então, vem a cada 3 meses, 6 meses, para poder conseguir manter o peso. Sim. Como eu falei para vocês, a cada quilo perdido, tem que esperar um tempo para o corpo adaptar. Então, o que mais tem? A pessoa não consegue manter por muito tempo, não tem uma constância. Tem a restrição, começa a restringir. E acaba não seguindo por muito tempo. Uma pena, né? Acaba sendo uma pena. Ou seja, né, todo o investimento virou gasto. A E pessoa a saúde investiu, também se a prejudica, saúde. né? Imagina, você vai lá, perde 10 quilos. Daqui um ano você volta comigo, porque já aconteceu. A Deu pessoa... Eu emagreci paciente 10 quilos, ele estava super bem. Eu falei, só manter agora. Ele foi lá e ganhou 12 quilos. Ele Meu retornou comigo, Deus. morrendo de vergonha. Caramba, mas esse retorno de um ano aí não seria muito demorado? Ele não teria que voltar com você daqui 3 meses, por exemplo? Ele foi postergando. Ele não fez ele foi- corretamente. É. Ele foi postergando, ele achou que ele não ia engordar, que tudo. Eu falei, olha, se mantém, tenta manter no plano, que eu sei que é difícil, mas eu tento deixar o plano alimentar mais básico possível. Para quê? Para que a pessoa consiga manter, vire a alimentação dela. Não vire uma dieta. Sempre falo, não olhe o plano como dieta, porque você não vai seguir por muito tempo. Sim. E doutor, quando eles voltam, assim, no caso desse paciente específico, que ele engordou muito, eles ganham gordura e perdem músculo. Perde. Por Eles uma param de questão treinar. hormonal, né? Eles param de treinar, né? Param de treinar, não comem direito, Volta a comer muito doce. e aí ganha gordura e Esse perde meu a massa amigo- muscular. Esse meu amigo... E aí Acontece muito isso com ele, viu, Conheço. Tiagão? É. É. isso. E tem um Mas rebote. seu amigo vai se dar bem. Agora com esses toques aqui da doutora Jo, Pois é, uma consulta gratuita, inclusive. Pois bota é. em prática, constância, aí o resultado vem. Com certeza. E ouvindo a doutora falar, eu percebo que a comunicação também faz parte de um ato de transformação, Fabinho. Tiagão, a comunicação é um ato de transformação para qualquer pessoa. Uau. Você imagina uma nutricionista Sim, que não sabe se comunicar com seu paciente. sim, Qual é o sofrimento para quem está começando, doutora Jo? Captar pacientes, como Sim. você mesma disse aqui pra gente. É muito difícil, porque você não tem o conhecimento, o nome. Agora imagina você tendo que captar pacientes e não sabendo se comunicar. Falar, simplesmente falar com seus pacientes. Sim. Então o meu recado é para você, que é um profissional iniciante na área da saúde, que está começando a trabalhar agora, ou que está terminando a faculdade, Tiagão, sim. e vai buscar uma oportunidade de emprego. Nós temos o método Comunica-Ação, onde você vai fazer um treinamento de comunicação ao seu estilo, 100% online, um acompanhamento simples e prático, com exercícios práticos que você faz no seu ambiente seguro, 100% online. São 5 módulos, Tiagão, 15 aulas e vários exercícios práticos de comunicação para você fazer no seu ambiente seguro, sem ter aquela plateia e passar aquela vergonha, Tiagão. Sim. Então, o método comunicação tem uma oferta especial do Comet Talks for Life, obviamente. Sim. Você vai ser nosso aluno, você vai fazer comigo esse treinamento. Uau. 50% de desconto Sim. com o cupom For Life. Sim. E muito barato, Tiagão. Muito, cara. Muito barato. Aí é investimento.
Desde que você faça os exercícios Exatamente. de comunicação, senão não vai adiantar nada. Então, o método comunicação, o link tá na bio desse vídeo. Nos vemos lá. Vamos comunicar. Te espero no método comunicação, Tiagão. Muito bem, Fabinho. Eu quero te dizer uma coisa fantástica. Pessoal que tá na faculdade, tá terminando o curso, quer sair pronto já para essa comunicação? Comunicação. Cara, que fantástico. Sinceramente, Fabinho, que extraordinário que você disse, cara. Se eu tivesse essa oportunidade lá no passado, eu teria começado de outra forma a minha carreira. Claro. Mas tudo na vida nós aprendemos, não é mesmo? Sim, sem dúvida. E a gente tem sempre uma boa oportunidade, né, Tiagão? Então, se inscreva no método comunicação agora. É mais barato, Tiagão. Essa é a oportunidade. Porque, eu vou falar pra você, a parcela é menos de R$1 por dia. Meu Deus. Esse 50% Olha de isso, desconto. cara. Pra você destravar a sua comunicação. Sim, Então, vem com a gente. Tá legal? Fica o convite. muito bem. Agora, a gente falou bastante de comunicação agora, doutora Jo. E você não para, né? Você é nutricionista, você já fez faculdade de RH, e aí você falou assim, eu ainda vou vender algumas roupas, né? E você foi lá e fundou a J Fitwear. Sim, J de Jo, Fit de fitness, Wear de moda. sim. Tá certo isso? Certo. A interpretação tá Tá perfeita. certo. Eu sou bom de negócio, Tiagão. Tá Você realmente ótimo. Eu tenho um feeling assim. Muito grande. Pois é. Esse menininho é demais. Vamos lá. Você então não parou na nutrição, você decidiu expandir sua visão e empreender no mundo fitness. Sim. Como nasceu a J Fitwear? Bom, eu tinha outra marca há uns anos atrás. Antes de ser nutricionista, eu criei uma marca com minha mãe, porque minha mãe é costureira. Profissional. Olha só. Profissional. E eu, na época, eu costurava com ela também. Adorava costurar, era o meu hobby. Pronto, Sim. já olha quanta valência a doutora Jo tem. Impressionante. Então eu aprendi a costurar, eu sei. E aí eu criei uma marca que era Fit Girl, na época. Uhum. E eu vendia muito. Então o pessoal me olhava na academia, eu tava com look. Aí eu quero esse look, Jo. Eu comecei a vender. Muito. Olha só. Então eu paguei minha faculdade muito com essa marca. Olha aí, tá vendo? A ver legal, empreendedora hein? apoiando sempre. a profissão de hoje, digamos assim, né? E aí, depois de um tempo, eu fui lá e falei, vou mudar minha marca, vou criar outra. E eu vejo que o pessoal gosta dos looks que eu uso na academia. E aí eu fui lá e lancei essa marca. Faz um ano que eu tô com a J Fitwear. E é mais visada para mulher. Então, as mulheres empoderadas que querem, né, ficar bonita na academia. Porque hoje a maioria tem mais roupa de academia do que de sair. Com certeza. Não é? O meu guarda-roupa é assim. Com certeza. Até a roupa de academia dá para você sair. Dependendo, você usa, coloca um casaco, né, vira um look legal. Verdade. Então, eu mais visei isso, né, nessa marca. Que legal. Parabéns aí pelo trabalho, né? Obrigada. Bacana. Aliás, né, só reforçando, o Instagram estará aqui pra vocês, hein, mulherada? Sigam lá, né? gente. O pode Instagram seguir. da J Fitwear, hein? Vamos ficar bonitos. Já segue lá, já pega, faça a sua encomenda com a doutora Jo aqui, hein? Vai chegar a coleção nova, então aproveita. Uau. Instiga a A mulherada. mulherada. Mulher gosta de roupa, E bicho. gosta de coisa nova. Muito. Claro. Novidades. É, novidades, porque já foi na academia com aquela roupa há algum tempo, então, né, são várias roupas, mas Sim. elas já foram com aquelas roupas. E Elas mulher têm vai vestida para novidade. mulheres, você sabe, É né? novidade. A gente vai vestida para as mulheres, não é para os homens. Ah, não? Não, é Mas para... os homens acabam até olhando, não é mesmo? Olha, mas a mulher sempre vai vestida para mulher. Deixa eu ver se ela achou legal. E sempre uma defende a outra, né? A maioria elogia a outra. E os Sim. homens já olha, né? Uns são mais, né, safadinhos, olha e tal. Mas a mulher não, a mulher é mais para elogiar a outra. Olha Entendi. só. É isso. Mas e tem umas que gostam de uma competição também, né? Gosta. Gosta. Não é só elogio, não, Tiagão. Sim, Tem é rola muita verdade. falsidade em academia Tem. também, viu? Muita, olha. Nossa, que shape incrível. Nossa, que roupa Mentira. maravilhosa. No fundo tá lá. Na verdade, Normal. né? Na verdade. J Fitwear, né? Muito bem. Esse mundo fitness, esse mercado fitness, ele é desafiador, né? E conta pra gente, doutora, qual foi, assim, o maior aprendizado que você teve, né? No início e até agora da marca. Bom, é captar clientes. É igual de captar pacientes. Tá vendo? Porque fazer é com vocês mesmo, né? É, porque antigamente eu vendia público, né, ali da academia, tudo. Hoje não, eu tenho que
vender nacional. Eu tenho que direcionar para várias pessoas. E eu que estou fazendo tudo isso. Imagina, eu vou atender, vou cuidar de casa, cuidar de filho, dieta, paciente e Loja. loja. Sim. Então é muita coisa para mim. Às vezes me sobrecarrega. Claro. Então eu tenho que despachar às vezes, mandar pelo correio. O cliente, Jô, você tem como trazer aqui as peças? Aí eu trago, a pessoa escolhe. Então é muita coisa, muito Correria, trabalho. né? Bem Correria. corrido. É Uma muito vida corrido. agitada. Mas vale a que você pena. tem, né, Vale a doutora pena. Jô? Eu gosto dessa Graças a rotina. Deus. E Né? aí, né, mais do que roupa, a sua marca transmite uma mensagem de força e identidade, porque você é o seu próprio cartão de visita, vamos colocar dessa forma, né? É. O que você deseja comunicar, falando em comunicação, às mulheres através dessa sua marca? Bom, que mulher, ela pode andar bem vestida, ela pode ser empoderada, ela pode vestir, independente do peso dela, do tipo físico, dá para ela usar qualquer tipo de roupa, dependendo, né? Então eu tento criar uma linha que vista qualquer tipo de mulher. Que eu sei que eu tô a modelo lá, né? Eu sou a modelo da minha loja. Só que às vezes a pessoa olha a roupa, dependendo do cabide, ela não vai ver a mesma coisa no meu corpo ou no corpo de outra pessoa. Claro. Então eu tento vestir a marca. Vestir. Você vê lá, tem lá minhas fotos. Sim. Então, para a mulher se sentir bem. Sentir que pode treinar, que não fique vulgar. Ótimo. E que Isso é. o tecido, né? Qualidade, eu viso muito isso. Não coisa ruim, coisa boa, porque eu gosto de vestir coisa boa. Claro. Porque eu não vou passar para as pessoas, né? Sim, claro, com dúvida. certeza. Preço também, né, gente? Preço. Preço acessível, Preço tranquilo. acessível. São três cifras ou duas cifras? Tem isso daí, né? Depende muito do modelo, mas eu Não, viso se é isso. coisa boa, tem que ter o seu valor, né? Então você vai pagar pelo que é bom, né? Com Dependendo. certeza. Mas eu viso sempre qualidade do produto e preço. Isso Exato. que importa. Muito bom. Eu sempre digo assim, né? Quando vamos falar de algo que está por vir, né? Se viver e se Deus quiser, né? Pensando no futuro, pensando num sonho, porque provavelmente nós que pensamos dessa forma não pararemos, né? Então, pensando no futuro, doutora, se viver e se Deus quiser, quais são os próximos passos aí para a loja, para a marca? Bom, eu quero aumentar mais as vendas, quero crescer mais em questão da loja, eu quero ter mais modelos, só que eu preciso pôr um pouquinho minha cabeça no lugar, porque é muita coisa. Pra se organizar. Para me organizar, então eu preciso ter pessoas comigo, Uhum. então eu tenho que abrir mão de algumas coisas da minha vida. Não minha profissão jamais, nutrição eu não mexo, mas para poder abranger, para crescer. Claro. Porque eu sei que ainda ela tá engatilhando, ela não tá assim, poxa, tá indo, mas tá evoluindo aos poucos, que eu sei que é assim. Toda marca ela vai devagarinho. Sim. Vai evoluindo Vai e você tá no evoluindo. mundo digital. O mundo Sim. digital, ele, de repente, ele pode explodir, Pode explodir. né? E você tem que estar, de certa forma, preparada para isso. Sim. E eu sempre, quando eu converso com alguém que tá nesse mundo, nesse momento, é uma escolha e uma renúncia. Uma renúncia. Em algum momento, Sim. vai precisar fazer alguma renúncia aí. E a gente deseja, assim, todo sucesso para você na nutrição e também com a sua marca de roupas, né? E assim, antes da gente caminhar para o nosso final, aproveitando que o episódio é sobre nutrição, Sim. a gente não poderia deixar de dar o nosso agradecimento à Simone. Sim. Ela fez questão de mandar pra gente aqui os bolos artesanais, Fits. que pode comer, né, doutora? Mas com moderação, obviamente, né? Dentro de uma dieta balanceada, Uma refeição livre, né? uma refeição livre, de repente, Pós-treino. pós-treino. Nossa, mas é aquele treino, É né? aquele treino. tem que ser treinar um treino bem legal. Agora, olha o capricho da Simone, como sempre, né? Mandando pra gente aqui com o nosso logo. Muito obrigado, Simone. Tenha certeza de que isso será consumido com Rapidamente. responsabilidade. Então, para você que quer doces artesanais e aqui de São Bernardo do Campo, o Instagram é @souSimoneFerreira. Siga a Simone, faça sua encomenda. Vai ter um aniversáriozinho, uma festinha, vai fazer Sim. aquele bolo bonito. Faça sua encomenda com a Simone, não é só bolo de pote, hein? Ela tem vários doces artesanais à disposição. Exatamente. Simone, muito obrigado. Obrigado, Tamo Sil. junto. Obrigado. Muito bem. Bom, caminhando aqui pro nosso final, né, Tiagão? Sim, exatamente.
Reflexão da noite. Reflexão da noite. Reflexão da noite é sobre transformação. Então a transformação, ela não vem com atalhos. Ela vem com disciplina, consciência, com nutrição adequada. Aí você vai conseguir os seus objetivos de vida. Com certeza. Doutora Jo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu agradeço. poderia escrever um roteiro até maior para ficar aqui muito mais tempo, delícia, né? Porque foi muito muito obrigado. bom a Adorei, Uma conversa. delícia, meu Deus. Se você quiser dar um recado agora para o nosso público, o canal tá aberto, fica à vontade. Por favor. Bom, agradeço pelo convite. É muito bom falar sobre nutrição, que é uma área que eu amo, eu respeito muito. E depois da pandemia foi o auge, né, explodiu muito a nutrição, explodiu muito a educação física e outras áreas. E eu falo para todo mundo, sempre buscar uma qualidade de vida, saúde, treinar, cuidar do corpo. Não é só pensar em canetas emagrecedoras, eu não tenho nada contra, mas a partir do momento que a pessoa se cuide, né, se preserve. Sim. E quem quiser me procurar, tem meu Instagram, tem minhas redes sociais. Tá aparecendo aqui Tá embaixo. aparecendo. Eu atendo em São Bernardo, atendo em Pinheiros. Então será um grande prazer atender todo mundo. Com E certeza. é isso, obrigada, gente. Com certeza. Imagina, nós que agradecemos a sua presença ilustre aqui. Muito obrigado, foi muito prazeroso, enriquecedor para mim, para o Fabinho, com certeza, né, Fabinho? Com certeza. E para o nosso público também. Foi uma verdadeira aula. Muito obrigado, doutora Jo. Obrigada a vocês. Show de Até bola. mais. Bom, para você que ainda não está inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações. O Comet Talks for Life está no Instagram e agora uma grande novidade, hein, Tiagão? Estamos no TikTok. Oh, demorou pra gente ir pro TikTok, mas a gente chegou. Sim. Segue a gente também no TikTok. Um grande abraço a todos. Obrigado pela audiência. Nos vemos no próximo episódio. Valeu, pessoal.